Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutra Talks. E hoje eu tenho a honra de receber uma das minhas referências quando se fala de consultoria em assuntos regulatórios, Daniela Tomei, da Meta Regulatória. Oi. Dani, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Seja bem-vinda aqui ao Nutra Talks. É uma honra mesmo receber você. Não é só para as câmeras que eu falo, mas realmente eu já falei para você, né? Quando eu abri a NutraLeader, já foi assim: quais são as empresas referências, quais são os consultores referência para eu mirar? Quero ficar ali naqueles destaques. E você já era uma dessas pessoas que eu me inspirava e acho que você desempenha um papel muito inspirador, com muito embasamento técnico. Você realmente se destaca. Sempre discreta, mas quando aparece é baixinha, gente, mas quando fala ali é uma potência, né? Então seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Esse podcast é uma coisa muito inédita no mundo regulatório, né? A gente tem aquela pegada mais séria, Tradicional, né? né? Tradicional e assim, mas é muito, muito bacana e uma forma muito descontraída de levar informação para as pessoas. E obrigada de você dizer que eu sou uma referência, eu que também já estou nessa faz tempo. Mas é mesmo. Isso, imagina. Mas vamos lá. Acho que é importante a gente democratizar o acesso às informações de assuntos regulatórios, né? Sim. Quando você vai trabalhar com consultoria, ou até mesmo você foi contratado para... Caiu de paraquedas, que é quase sempre assim que funciona, né? Você se depara ali com um universo que você não sabe qual é o caminho das pedras, né? E você precisa de alguém que dê essa mão e que às vezes você não tem. Então, eu acho que com o avanço aí das tecnologias e da nova forma de comunicação, eu senti a falta aí de um podcast que a gente gosta tanto. Eu falo sempre, quando o bichinho do regulatório pica, a gente começa a só querer falar de regulatório. Então, nada mais justo do que ter um podcast aqui pra gente ficar escutando e debatendo e aprendendo também sobre essa área. Dani, me conta um pouquinho, para quem não te conhece, né? Quem é Dani Tomei, né? Como que você veio parar aqui na área regulatória e abriu a Meta Regulatória também e atende várias empresas. Então, conta um pouquinho aí pra gente sua formação e como que você veio parar aqui nessa área regulatória. Tá bom. Então, eu sou farmacêutica bioquímica, me formei em 1994. Ontem. Ontem, né? Vamos fazer 30 anos aí. 30, exatamente, 30 anos de formada. E quando eu fiz farmácia, na USP, tinha uma especialização. A gente escolhia, ao final do curso, se você ia para qual área você ia. Então, tinha medicamentos, né? Que era o óbvio para o farmacêutico. Análises clínicas e tinha ciência dos alimentos. E eu fui meio por esse caminho também, sem muito saber, porque eu tinha 23 anos, né? Então você fala, eu vou para alimentos, 22, né? E fui. E me formei, então, com essa especialização. Achei, aliás, uma formação muito bacana. A formação farmacêutica, a gente tem uma base geral muito de ciência, muito boa, né? Eu acho que é uma faculdade bem interessante para quem vai trabalhar com essa área de assuntos regulatórios. Sim. Eu acho que tem tudo a ver. E daí, o meu primeiro trabalho que eu consegui foi na ABIA, por intermédio de uma colega. E na ABIA, Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, a gente tem um departamento técnico até hoje, né? Naquela época também, em que a gente fazia a ponte entre os associados e na época nem era a Anvisa, era a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Sim. E foi aí que eu me encontrei, porque eu também nunca tive essa vontade de trabalhar em fábrica. Eu sempre me via, ou controle de qualidade, eu tinha um pouco de preguiça. Não, na verdade eu ia falar assim... Preconceito. Não era preconceito, eu me sentia um pouco triste, assim, sabe? Quando punha a touca, a bota, quando a gente ia visitar as fábricas, eu falava, gente, acho que não é isso que eu quero. E quando eu encontrei essa área, que era uma área mais de escritório, a gente é quase um advogado de produto. Não é legal? Né? É maravilhoso. Aí eu acho que eu me encontrei, eu falei assim, não, aqui tá... Porque nunca foi uma vocação assim, tipo, eu vou ser farmacêutica.
sabe, aquela coisa que você vai indo, né? A vida vai levando, você é muito jovem e tal. E comecei ali na Abia. Só um parênteses, quando a gente é jovem, aí a gente vai lá, o chão de fábrica, vamos dizer assim, que talvez seja mais o pessoal do controle de qualidade, o pessoal que vai de fato ali pro dia a dia da indústria, que tem que colocar o jaleco, ou então todo se aparamentar todo, e é um trabalho físico, né? E muitas vezes você tá ali em pé, daí você vai pra cima, vai pra baixo. Você é um trabalho que realmente, assim, desgasta e é o chão de fábrica, gente. É o chão de fábrica, porque você tem que ter a vocação para aquilo, né? Tem gente, eu tenho amigos, né, da época da faculdade até hoje, que adoram, que estão lá na produção e tal. Não era para mim. Então, e como eu só via essa área, eu falava, meu Deus, eu achava que eu ia ter que trabalhar no chão de fábrica e eu não me identificava. Quando eu encontrei isso, eu falei, é no escritório? Mas foi o mesmo encantamento que eu tive quando eu conheci a área regulatória. Eu falei, meu Deus, é possível trabalhar de segunda a sexta, eu entrar cheirosinha, sair cheirosinha, ficar sentadinha, não acredito. E pensando. Eu achei então, muito interessante. Você entrou já na sua vida profissional, já foi pro regulatório? Eu já comecei, eu nunca só fiz isso na minha vida. Que maravilhosa! Adorei! Será que acho que essa é a primeira vez que eu entrevisto alguém aqui no que Tratalk só fez isso na vida. Já entrou na vida profissional no regulatório. Mas, pois é. Não sei Ótimo. Se isso é bom ou não, mas enfim. Você ficou algum tempo lá? Fiquei bastante tempo na Abia. Acho que eu fiquei uns 7, 8 anos. Nossa! Eu tinha um chefe que o pessoal da velha guarda conhece. Ele era super rígido, mas a gente aprendia muito com ele. E aí, então, veio a criação da Anvisa. Eu estava lá. E aí, tive minhas filhas. Dei um tempinho. Comecei a fazer umas consultorias aqui e ali, já, porque eu já tinha uma bagagenzinha ali da Abia. As coisas eram um pouco mais simples naquela época, a gente não tinha... Aquela época a gente estava na onda, quando eu comecei a fazer a consultoria assim, mais autônoma, sem uma empresa, a onda, porque os assuntos regulatórios a gente tem ondas, né? A onda era o Diet Light. Qual a diferença entre Diet Light? É light, não é light? Então, assim, tinha essa onda. E aí bem antes de ter a questão de INC, ainda era aquelas legislações... Não, já tinha. Eu acho que foi uma das primeiras resoluções que falavam de diet. Mas bem antes da 54 ainda, né? Antes. Não vou me lembrar o número, mas já era Anvisa daí. E então eu comecei a trabalhar para alguns escritórios de advocacia, para algumas consultorias que, por exemplo, era consultoria de segurança de alimentos e queria dar um curso de rotulagem, aí eu fazia. E até que fui trabalhando com isso, fiquei mais focada daí em consultoria mesmo, mas era eu prestando o serviço, até que chegou o momento que a Meta foi criada. Que foi em qual ano que você... 2011 que a Meta foi criada. Legal. Então, temos aí bastante tempo mesmo de Meta. Eu sempre falo, a Meta agora já é uma empresa que a gente pode falar, tem 12 anos de mercado, mas eu, particularmente, já trabalho, né, desde 95, 4. Perfeito. Tá, muito tempo. E hoje lá na Meta, vocês trabalham, então, você e ainda tem uma galera ali junto com você, né? A gente tem uma equipe, a gente tem algumas, eu tenho outras sócias, né? Que tem uma participação também na empresa. Eu achei importante fazer isso depois de um determinado tempo que as pessoas estão com a gente, né? Achei que valia, eu acho que cria um comprometimento maior, uma sensação mais de que aquilo é seu, é pertencimento e tal. Então, tenho as sócias, né? Que é a Verônica, a Lari, a Bia. Ah, legal. E aí, a gente tem nutricionistas também que trabalham com a gente. A gente tem uma dupla dinâmica da área científica bem focada mesmo, né? Porque hoje os processos agora a gente está com essa onda da ciência fortíssima que eu preciso ter esse conhecimento, suporte, claro, né? Porque a gente não dá conta de saber tudo, né? Nunca ninguém sabe tudo de todos os assuntos. Equipe multidisciplinar, que eu sempre apostei muito nisso, eu sempre fiz esse destaque, né? Quando a gente descrevia e descreve a Meta ainda, de que, olha, a nossa equipe é multidisciplinar, porque você tem olhares diferentes, né? Então, para cada assunto e às vezes a gente tem uma discussão de projeto, de pauta lá na Meta, e isso enriquece muito e a gente entrega algo mais completo. Não, eu consigo perceber isso bem aqui também, que
Eu sou nutricionista, mas aí tem as engenheiras de alimentos, que daí é o mesmo produto, elas estão olhando para um canto, eu tô olhando para outro. Gente, como que pode, né? E aí tem o pessoal da farmácia, né, que é farmacêutico, também avalia com outras questões, vê esses outros detalhes de interação e algumas dúvidas que a gente tem já facilmente respondem. É uma troca realmente muito enriquecedora. Sim, né? sem dúvida. E hoje eu acho que a demanda, né, os processos que a gente tem na Anvisa e tudo mais, não dá para você ter um foco único. É como você falou, né? Cada profissional traz uma percepção, né? E agrega, exatamente. Você tem uma... Ô, Dani, você quando começou a Meta, você fazia... já essa parte de avaliação de segurança, porque a legislação ela já existe desde 99. Mas a gente consegue perceber questão de ondas que, principalmente, já era um pouquinho antes do marco regulatório de suplementos, mas com toda certeza, depois do marco regulatório de suplementos, veio muita demanda de avaliação de novos ingredientes. Mas lá em 2011, quando começou a Meta, eram outros tipos de demanda que você tinha? A gente, na verdade, a Meta, acho que a gente sempre teve essa vocação mais científica, assim, um pouquinho. Então, a gente tinha bastante demanda de aprovação de registros de alimentos em cápsulas, que na época não chamava suplemento, em que a gente tinha que trabalhar na segurança daquele ingrediente. Entendi. Então, e a gente trabalhava naquela segurança, tinha até probiótico que a gente já fazia, né? Já era algo que podia ser feito, já tinha uma resolução de 2002, 2 de 2002. Então, a gente já trabalhava com isso, né? Mas era um pouco mais raso, entre aspas, vamos dizer assim. O quanto a gente aprofundava naquela segurança, eu acho que isso foi um crescente mesmo, né? A própria Anvisa avaliando esses processos, foi chegando em algumas conclusões, essa interface com o medicamento que o suplemento passa a ter, ou um alimento em cápsula, na época a gente chamava assim, que começou a trazer novos questionamentos, né? As coisas começaram a ser mais aprofundadas, e daí veio essa necessidade também da consultoria correr atrás disso e trazer gente que pudesse agregar, né? Não que a gente não possa fazer, né? Por exemplo, eu sempre falo lá na Meta, eu posso pegar um estudo clínico, ler e entender. A minha formação, a farmácia te traz essa possibilidade. Mas o tempo que eu levo para fazer isso é muito maior do que alguém que já tem uma especialidade, né, uma pessoa que tem um doutorado em saúde baseado em evidências, que já sabe ser mais crítico em relação àquela evidência científica, sabe verificar um tratamento estatístico que foi feito naquele estudo, se é válido ou não, para evitar surpresa também, né, da gente usar evidências que às vezes... Então, é isso. Cada um, dentro da sua área que você vai se tornando especialista, ele vai ter esse olhar mais treinado para bater o olho e conseguir saber onde está o problema. A gente até consegue identificar, mas vai demorar muito tempo. Eu concordo plenamente com você. É trabalhoso, né? Tem gente que faz isso, faz muito bem feito e então... Entendi. Então, e aí hoje, o que eu queria, né, trouxe a Dani e falei assim, Dani, vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho da consultoria, além da rotulagem, né? Porque nós, como consultoria regulatória, né, que daí a gente aceita assim, a gente tem N demandas, N interfaces que a gente faz com as agências reguladoras, né, com as próprias autoridades reguladoras, então, seja a Anvisa, seja o Ministério da Agricultura, cada um deles tem particularidades que a gente precisa ir discutindo e que o próprio Departamento de Assuntos Regulatórios dos nossos clientes, eles têm essas dúvidas. E eles precisam conversar com alguém que interprete essa legislação. Então, não é só rotulagem, né, que uma consultoria pode fazer. Nossa, não. Eu acho que você faz aqui também, lá na Meta também. A gente até brinca, a gente vai de registro de pescado congelado a aprovação e relatório de probiótico com alegação. Com alegação de saúde. Então, assim, é uma gama enorme. Rótulo está aí no meio, a gente trabalhou muito com rótulo por conta da rotulagem, né? Mas não é só. Isso que você traz de... Eu sinto bastante assim, a gente tem clientes que têm departamento regulatório e tem clientes que não têm, que a gente é o departamento regulatório dele, mas eu acho que, para quem tem departamento regulatório, essa troca
essa discussão de legislação, de interpretação, de que caminho seguir é muito importante. Sim. Né? Eu tenho alguns clientes que falam, vocês que têm outros clientes, vocês que veem outras coisas, porque às vezes dentro da empresa você fica com uma visão um pouco mais limitada naquele teu negócio. E uma parte que eu acho muito bacana da consultoria e que às vezes ainda é pouco explorada, talvez porque tenha uma interface aí com o trabalho das associações, que é a parte de estratégia regulatória, que a gente chama. Sim. Tem esse nome estratégia, mas nada mais é do que, muitas vezes, você trazer, tornar o cenário regulatório propício para determinados lançamentos, para onde a empresa quer caminhar. Né? Então, você ficar de olho na agenda regulatória, o que vai ser discutido, o que isso pode afetar a empresa, né? Algum caminho assim. Perfeito, Dani. Eu acho que isso é bem... eu vejo muita diferença em consultorias que acompanham esse trabalho da construção de uma legislação, da construção de todas essas discussões, os ritos, desde a agenda regulatória até diálogos setoriais, as consultas públicas, as reuniões de análise de impacto regulatório, enfim, todo esse caminho até chegar no ponto da legislação, porque quando chega aqui na legislação, se você participou de todo esse caminho, você consegue interpretar a legislação de outra maneira, né? Você consegue entender, não, mas aqui nesse artigo, quando está falando isso, é porque, na verdade, ele quer dizer tal coisa. Faz mais sentido muitas coisas, né? Eu tenho esse pensamento, e aqui é só um comentário também. Eu fico pensando assim, a legislação, na verdade, ela não deveria ter tipo de dúvida, né? Não deveria. As boas práticas regulatórias e redação de legislação, ela traz isso, né? De que a legislação ela tem que ser muito clara, mas não tem jeito, porque existe quem estava na discussão, é isso que você falou, a gente acaba dizendo, não, mas não é isso que quer dizer. Ou, muitas vezes, eu já fui surpreendida por leituras, principalmente quando você tem pessoas que estão começando agora em regulatório, ou alguém que nem é da área lendo uma legislação que fala, mas isso aqui não significa tal coisa. E você fala, nossa, eu nunca tinha pensado por aí. É isso. E o que está escrito ali, e eu não sei nem se os reguladores, e se no momento em que está acontecendo aquela discussão, se as pessoas imaginavam que aquela determinada redação poderia dar outra interpretação, ou encaixar um produto. Às vezes você fala, mas meu produto está aqui. Nossa, é verdade. Isso é muito interessante. E ter acesso a isso, eu acho que hoje é algo muito importante para o pessoal que trabalha com regulatório. Eu sempre falo lá na Meta. Gente, vamos ler os relatórios da consolidação da legislação. Perfeito. Ali tem muita informação boa. Tem, porque tem um racional, tem um racional, e aí você consegue entender, né? Às vezes, quando você está respondendo uma exigência de processo, que você fala, mas não é por aí, e você vai achar as respostas dentro dos documentos da própria Anvisa. Exatamente. Então, isso é muito importante. Isso vai trazendo bagagens para você ter as argumentações e ir criando essas suas estratégias. Eu falo que às vezes é na hora do banho que vem assim, eu psicografo, é na hora do banho que eu tô ali pensando vários dias sobre o processo, tomei um banho, meu Deus, psicografei o que eu preciso falar. Isso. Do nada vem, né? Surge. Mas esse negócio da interpretação, eu também estava pensando que teve algum dia que eu estava lendo alguma legislação que não conseguia acompanhar todo o processo regulatório. E eu senti essa necessidade. E exatamente isso que você falou, eu comecei a raciocinar. Às vezes, quando você está ali em todo o processo regulatório, desde a análise de impacto regulatório, e você vai discutindo, aí tem reuniões, e você vai falando as coisas, quem está participando do processo está muito claro o que aquele artigo quer dizer. Por isso que eu falei, a gente chega lá na frente e fala, não, isso aqui quer falar isso, aquilo, né? Enfim. Porém, há um olhar viciado. Sim. Porque na sua cabeça pode estar muito claro, mas para uma pessoa que vem de fora, não está claro aquilo que você quer dizer. E eu fiquei pensando nisso um dia, né? Eu falei, como que a gente poderia participar ou até mesmo sanar esse problema? Porque isso acontece com alguma certa frequência e traz esse outro olhar. Por isso que a gente acaba consultando esses outros documentos que eles são essenciais. Por outro lado, eu acho que isso nunca vai ser um problema que vai ser sanado,
Porque eu sempre falo, né, que eu acho que deveria ter um STF da Anvisa. Deveria ter, né? Assim, para ter ali, quais são as deliberações? Como que se interpreta? Porque o STF não é julgar a Constituição, cada um está interpretando o mesmo artigo de óticas diferentes. E tem uma resolução. E, às vezes, ali na parte de algumas RDCs da Anvisa, às vezes também você vai ter ali interpretações diferentes do que está escrito. Sim ou não? Sim, concordo. Não sei se seria nesse STF. Ter um órgão colegiado ali, né, que pudesse ver. Mas eu acho uma coisa importante que eu já pensei algumas vezes é assim. Deveria ter alguém, eu não sei se isso já não existe, tá? Também aqui não é que a gente sabe tudo. Mas, ninguém, assim, né? As legislações que, quando elas são feitas, saem as consultas públicas e tal, ela deveria passar por um profissional, não sei, tipo consultoria jurídica? Não, assim, consultoria jurídica, eles obviamente passa, né? Passa ali dentro da mesa. Mas alguém, por exemplo, alguém que lida com língua portuguesa, Pô, entendeu? Perfeito! Sabe? Tipo, o que está escrito aqui? Porque eu não lembro mais nada, essa conjunção e/ou, né? A gente usa e/ou em legislação direto. Um dia eu estava falando com uma pessoa que não tem nada a ver. O que é e/ou? Como assim? E/ou? E/ou. Umas coisas assim, né? Sim. Entre outros, 2 pontos, quando for o caso. Então, assim, tem um monte de coisa que teria que... Eu fico pensando nisso mesmo, uma estrutura de língua portuguesa muito bem feita, assim, porque às vezes a gente dá umas escorregadas, igual um monte de técnico fazendo, né? Mas eu não sei, talvez já exista isso. Eu não sei. Mas o que eu percebo no dia a dia é que tem umas coisas que a gente fala, mas peraí, é vírgula, então significa, inclui ou não inclui esse? Você acredita que teve um dia, né? Que eu tenho uma amiga minha que é formada em letras, beijo Cândida, eu mandei para ela um trecho da legislação. Eu falei, olha, eu gostaria que você, como professora de português, você poderia me ajudar? Isso. A estrutura dessa frase aqui, desta maneira como está, eu tenho que incluir tudo que passou ou eu não incluo o que passou? Porque tem um ou no final. Sim. Eu quero saber, é uma coisa ou outra, ou outra, ou outra, ou tudo isso daqui, exceto aquilo. Isso. Né? Eu preciso entender. Eu tive que mandar Por acaso pra ela. era legislação de especiarias, algumas coisas de molhos e temperos, tem umas coisas ali que você fala. Se eu não me engano, era de chocolate, sabia? Enfim. Era produtos de cacau. Eu queria voltar um pouquinho no que você falou. Sim. Que aí é só o choro é livre, né? Então, claro, com certeza. Você falou de ter um órgão e tal, né? Eu fico pensando nos recursos. Não sei se a gente deveria tocar nisso, mas assim... Podemos, eu claro. acho que hoje, quando a gente faz um recurso, a gente está tendo um nível de indeferimento muito alto, né? Sim. Eu digo... assim, basicamente, você entra com recurso só para entrar, porque você já sabe que ele vai ser indeferido. Não, mas eu estou dizendo, a gente hoje, se você olhar as publicações em Diário Oficial, não estou falando nem dos meus processos ou dos seus. Se você olha o Diário Oficial da União hoje de aprovação de novos ingredientes e probióticos, você vai ver que o índice de indeferimento é altíssimo. Novos ingredientes está em média 70%. Indeferido. E probióticos, a gente está com indeferimento de 85%. Que delícia, né? E aí, a gente, claro que faz aí alguns levantamentos e tal, e a gente sabe que probiótico está muito vinculado com o tipo de alegação que vem sendo solicitada, né? O pessoal cansou já da alegação de saúde intestinal, estão caminhando para outros caminho, outros né? sistemas, enfim, né? E tudo isso que a gente está falando aqui está no relatório de atividades da GGALI. Então, no relatório de atividades da GGALI você encontra esses dados. Nesse relatório está descrito que o nível de indeferimento está muito alto mesmo. Né? Bom, o seu processo é indeferido, quando um processo é indeferido, a gente entra com um recurso. E o que a gente imaginava é que você ter uma gerência de recursos é porque qualquer recurso que você faça de qualquer processo, normalmente ele é julgado por um outro departamento, né? Não é o técnico que estava envolvido naquele processo, que avaliou e que indeferiu o seu processo, que vai reavaliar. Tem essa primeira reavaliação, mas assim, ele já formou uma opinião, ele foi por um caminho, e muitas vezes o que você está discutindo é, olha, vamos ver por esse outro lado, você entende que... E aí isso caberia à gerência de recursos, né? E o que a gente está percebendo é que
a gente não conta com isso. Então, assim, isso hoje Então, você falou de ter um STF para ver se aquilo quer dizer aquilo, e a mesma coisa com os recursos, né? Por que os nossos recursos na área de alimentos... Eles não são considerados. Eles não são... não é que, assim, não é o meu ou não, do meu... é geral. É geral. É geral. Então, eu acho que isso também... Por que nunca a gente tem razão? Quer dizer, nunca se Nunca rever. É retratado, né? Se é retratado, é sempre na área técnica, mesmo com o primeiro técnico que fala, não, tudo bem, aqui houve uma má interpretação, vou retratar. Sim. Mas quando a gente precisa dessas outra instância... O que eu vejo e o que já me disseram é que 100% nos casos de alimentos, eles não são reconsiderados. Então, assim... Eu consegui... da minha... Aqui, do que a gente já fez na Nutralíder, eu consegui uma vez reverter do que a gente entrou. Consegui reverter. Mas reverter no técnico ou nessa... Lá na GGREC. Na GGREC. Foi uma única vez que eu consegui reverter. E depois o processo foi aprovado com a glória de Jesus Cristo. Amém. Mas outras vezes que a gente entrou e subiu para a instância, a gente até fez reunião, explicou o caso. Era plausível. Sim. Porque a gente leva para essas outras instâncias quando a gente de fato acredita que a gente tem essa argumentação, tem ali... não vamos também nem gastar o nosso recurso, nem o recurso da Anvisa, que é uma coisa que não tem fundamento. Agora, tem fundamento, tá aqui, eu tô te mostrando, tô provando. Poderíamos ter ido por esse caminho, por aquele, mas ele não é reconsiderado, né? Ele não é acatada a justificativa. E a impressão que me dá, às vezes, é que falta um conhecimento técnico para julgar, de fato, o mérito. Isso, é isso que eu ia falar também. Eu concordo plenamente, porque a gente já teve uma época em que tinha uma coordenação de recursos que tinham pessoas de cada área ali, ou era uma coordenação que se reunia para julgamento. E hoje a gente não tem isso, talvez, né? E o alimentos é um mundo muito particular. Então, assim, você não teria que ter alguém. O problema é que a gente já sabe que já não tem muita gente na própria gerência. Tem pouco para a demanda. E ainda querer que tenha alguém especializado também na GGREC pode soar quase que utópico, mas seria o correto, né? Agora, sim, você comentou do relatório de atividades da GGALI, o índice de indeferimentos de pedidos de avaliação de novos ingredientes, porque, enfim, é um trabalho... eu falo assim... A avaliação de novos ingredientes é assim, eu acho assim, a última instância de gastar neurônio dentro de uma consultoria de alimentos, que eu acho que é a atividade mais difícil que a gente tem para fazer em termos de você precisar de apoio científico, pesquisa de artigos, você precisa de documentação, você precisa ter um conhecimento regulatório muito denso para você avaliar uma especificação, um laudo de análise, processo de produção, identificar pontos de melhoria, para construir um relatório, tem os estudos de segurança toxicológica que você precisa entender guideline. Então, assim, e com alegação, que daí você precisa fazer tudo aquilo de classificação. Revisão sistemática. Gente, assim, ó, por isso que quando vocês recebem nossas propostas, vocês, por favor, vocês considerem isso. É caro? Mas, assim, se vocês entendessem o trabalho que dá, é barato. Sim. Porque deveria cobrar muito mais do que a gente cobra. Certo, Dani? Eu tenho certeza. Exatamente. O número de horas dispensadas, o nível do profissional que está envolvido. É isso. É muito profundo e é um processo que demora. Que, assim, a gente está falando aí de processo que você contrata hoje, vai ter uma finalização 2 anos depois. Pode esperar, coloca aí 2 anos para você ter uma conclusão. Então, assim... É um investimento a longo prazo, digo isso. Então, nós estamos aqui tratando desse tipo de processo, desse tipo de detalhamento que a gente precisa e para levar isso, esse nível de aprofundamento que a gente precisa ter dentro da Anvisa. Então, a gente vê um nível de uma taxa de indeferimento de 70%, 85%, cara, está sinalizando que tem alguma coisa errada. Não é só nas empresas que não sabem submeter, mas realmente a regra do jogo não está clara. Ela não parece estar favorecendo para todo mundo. Por quê? Porque quando a regra está clara, eu vou saber exatamente o que eu tenho que submeter. Agora, quando a avaliação ela é subjetiva, depende caso a caso, e você não tem um parâmetro, eu acho que
Por isso mesmo que a gente está passando por uma consulta pública, para trazer mais clareza em quais são os procedimentos, definições. Sim, eu certo? acho que essa é a intenção, né? Eu acho que a Anvisa, eu acho que eles também enxergam isso, né? Não é novidade, quando você tem um alto índice de indeferimento, tem que fazer alguma coisa. Acho que essa consulta pública vem para a gente deixar também, para colocar a bola no chão, né? Opa, peraí, esse jogo, vamos pôr a bola no chão e ver como é que a gente vai trabalhar a partir de agora. E aí essa consulta pública, incluindo as discussões e os diálogos setoriais, eu acho que vai servir para que a gente tenha uma clareza de o que vai poder fazer, se o material é suficiente para entrar com um processo que, de fato, vá ter seja bem sucedido, né? E não passar por indeferimento. Eu entendo, assim, eu tenho algumas questões, né? A gente tinha comentado antes que, assim, a gente, enquanto tem uma máxima que diz, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Nós estamos aqui vendendo lenço, obviamente. Mas tem alguns lenços, como você falou, né? Alguns lenços que a gente não quero vender. Não quero vender. E na avaliação de novos ingredientes, eu tenho uma certa preguiça, assim, pelo fato, até agora vai ter essa proposta de ter uma aprovação genérica e aprovação específica. Ótimo. Sim. Porque, assim, eu tenho preguiça, gente, de entrar 2 vezes com o mesmo processo para fabricantes diferentes, sendo a mesma substância. Para mim, eu entendo que cada um quer defender o seu. Eu entendo. Mas, assim, gente, vamos otimizar também. Vamos gastar nosso tempo e nosso, né, o próprio recurso da Anvisa para realmente avaliar aquilo que é diferente, aquilo que é inovador, aquilo que você de fato desenvolveu só seu. Agora, não faz sentido, gente, um negócio que está lá na farmacopeia, aí só porque eu tô pedindo, daí, mas aí tá exclusivo para o peticionante. Aí a Dani também quer, daí a Dani não quer esperar quando que vai ter atualização, aí ela vai entrar com o mesmo processo. Sim, a gente tem que nessa hora também lembrar, nem tudo é exclusivo, nem tudo é inovação, né? E acho que a gente vai ter que ter essa abertura também. Eu acho que o setor tem que fazer uma autocrítica de o que eu estou pedindo para ser exclusivo, que é uma coisa que a Anvisa fala bastante, eu concordo, nem tudo é exclusivo. Nossa, né? Eu concordo super, gente. Eu acho que você tem vantagens e desvantagens, aí cada um vai discutir comercialmente como é que vai fazer, o meu processo é mais sustentável, eu sei lá o quê, enfim, aí não entendo muito como que vai, não sou dessa área de marketing comercial. Mas é o que você falou, tem coisas que já estão na farmacopeia, que já são vendidas lá fora há muito tempo, né? O que eu entendo, e essa dor eu compreendo, é que existem os pioneiros, né? Então, se vamos pensar num ingrediente que não está na farmacopeia, e o fornecedor, o fabricante desse ingrediente, investe num estudo toxicológico que é exigido pela Anvisa, que seja feito com aquele ingrediente específico. É um investimento altíssimo. Eu acho que é na casa aí de uns 150 mil reais, acho que é por aí, né? Então, quando ele faz isso e aprova o próprio ingrediente, eu acho que é justo o que está se discutindo dele ter aí um prazo de exclusividade para venda e tal. Mas se aí, depois dele, outros ingredientes, que até muitas vezes já existem fora do Brasil, mas não tem estudos toxicológicos feitos com exatamente aquela formulação, enfim, virem na onda, né? Eu abro a porta e passa a boiada, ninguém quer isso, né? Ele quer ter, afinal de contas, foi ele que investiu, que tal. Então tem essas nuances, mas eu concordo com você, nem tudo é tão exclusivo assim. Né? A gente tem que avaliar caso a caso. Eu acho. E eu acho que é isso que eles estão tentando na discussão, né? Acho que a gente vamos ver o que a gente vai chegar, mas não adianta, não tem um lado que vá estar totalmente contemplado, né? A gente vai ter que ceder como é na vida, assim, né? E nos assuntos regulatórios também é assim. Não, nunca vai agradar 100%. Não vai, Eu só gostaria realmente que fosse feita que de fato o objetivo da norma fosse aumentar
os deferimentos. Os deferimentos. Eu acho Entendeu? que isso vai ser fundamental. Eu acho. Isso facilita para todo mundo. Ninguém trabalha para ser indeferido. É uma tristeza receber um indeferimento. É uma grande tristeza. Segunda-feira já tá todo mundo traumatizado. Tem gente que até no domingo já fica com a palpitação ali, que não consegue esperar o TOU. Eu vou brincar uma coisa agora. Segunda-feira passada eu abri, a gente tá esperando um negócio aí. Eu abri o Diário Oficial, eu leio no celular logo cedo, Sim. tomando café da manhã. Eu abri, não tinha nenhuma publicação nossa, eu falei, ufa! Tipo, eu dei graças a Deus que não tinha nada. Nada. Porque eu falei, a gente espera o deferimento, mas hoje em dia, só de não ter nenhuma publicação minha, eu já falo, opa! Graças a Deus. Eu não vou ter que passar a semana com indeferimento na cabeça, né? Que é um trauma. Então, aí assim, aí junta aquela, beleza, indeferiu. Eu sempre falo, gente, indeferiu, calma, a gente ainda pode entrar com recurso. Aí chega você e fala, não, todos os recursos 100% indeferidos. Meu Deus do céu, ou seja, acabou. Não retratados, acabou a linha de... ali, acabou mesmo, você já vai ficar ruim no café da manhã mesmo. Mas, enfim, eu acho que a intenção da legislação é boa. Mas a gente tem boas notícias também, claro, né? Com certeza, nossa, graças a Deus. É que a gente trabalha, na Meta a gente faz muito probiótico, né? Mas isso porque a gente tem um histórico com essa legislação de probióticos, de estar muito envolvido e tal. E probiótico, o índice de indeferimento é 85%. Mas o seu índice é outro, né? O meu índice é outro, mas a gente tem muita, como eu falo, as alegações funcionais, o que está pegando no processo probiótico é a questão das alegações. E aí eu tenho uma pauta de agenda regulatória, aquilo que a gente está falando da estratégia. Como eu melhoro como eu diminuo o índice de indeferimento de probiótico? A gente tem que conversar sobre a alegação funcional, porque é isso que está pegando. E a alegação funcional está na agenda regulatória. Então, aí que vem essa questão da estratégia. Para eu melhorar aqui, eu preciso mexer nesse tópico. Perfeito. E quando eu estiver discutindo com a Anvisa esse tópico de alegação funcional, eu tenho que lembrar que é ele que vai me ajudar aos processos de probiótico com outras alegações irem para frente e terem deferimento. Então, a gente tem que tá essa visão isso, como um todo, né, o Dani, de todo o processo regulatório, que é por isso que a gente entrou ali, né? O mundo da consultoria regulatória é muito mais do que só fazer, às vezes, um trabalho pontual. É muito mais dessa inteligência de olhar o sistema como um todo. E nessa de alegações, a gente vai ter que ficar atento sobre o que o mundo discute, né? Você tem lá definições de alegações em Códex, você tem definições de alegação funcional no FDA, que são referências. A própria Europa, né? A Comunidade Europeia. E o que a gente vai trazer para cá? A gente vai ter quantos níveis de alegação, né? Sim. É uma alegação só de descrição de um papel fisiológico? É uma alegação que traz um benefício, está falando de um benefício, é uma alegação de saúde, diminuição de risco de doenças. Está na hora da gente trabalhar também esses graus de comunicação dentro das alegações, né? Tem alegações mais simples. Sim. E tem as alegações que são mais... hardcore. Que precisam de um nível de evidência maior. E que trazem daí essa discussão de, mas isso aqui já está quase terapêutico. Sim. E é isso que... Essa linha tênue, então, assim, né? a gente vai ter que ter uma discussão muito bacana de alegação para poder melhorar tanto a comunicação com o consumidor, para que servem certos suplementos, certos alimentos que estão por aí, quanto para o próprio trabalho da Anvisa, né? Até qual o nível de evidência que eu tenho para cada tipo de alegação. Porque essa questão é muito importante, porque é uma crítica que eu faço, pública, me exponho mesmo, eu falo, eu acho que a rotulagem, as regras de rotulagem dos alimentos, elas não estão olhando para o consumidor. A gente se conversa muito aqui, ó. É igual a questão da construção da legislação, que ficou muito claro aquele artigo. Sim. Mas eu acho que durante o processo de construção de rotulagem, geral ou nutricional, o maior interessado, que é o consumidor, ele não está no centro da discussão. Porque se o consumidor estivesse, a gente ia poder ter mais alegações nos rótulos. Porque, assim, a gente trabalha aqui com suplemento, a gente faz toda a parte de qual é o dado de evidência científica, para que serve esse ingrediente, qual é a finalidade de uso, mas eu não quero colocar uma alegação funcional, porque
Não tenho, basicamente, um nível de evidência tão robusto quanto a Anvisa solicita. Mas aí eu, como consumidora, que eu não participei desse seu processo regulatório, não estou por dentro dos artigos científicos, eu vou numa drogaria e eu vejo vários suplementos, eu não tenho uma alegação, eu não sei nem para que serve, eu não consigo nem vender. Você não tem nem a descrição do que papel daquela substância que ela exerce no organismo, que é algo que você, teoricamente, já demonstrou para a Anvisa. E assim, é um conceito bioquímico. Bioquímico, fisiológico. O que serve compostos fenólicos? Cara, é uma estrutura que já existe e já é estudada e já é datada em literatura há muitos anos. O que ele faz dentro do nosso organismo? E eu não posso trazer isso dentro do rótulo do meu produto. Eu acho que há uma desinformação e falta uma informação importante para o consumidor. Sem dúvida. Entendeu? E assim, tem algumas coisas que a gente não precisa... Eu entendo que não precisaria a gente ter todo esse nível de evidência tão robusto. É totalmente diferente eu falar o que é aquela substância. Os compostos fenólicos fazem XYZ. É diferente de eu falar o meu produto vai fazer esse benefício, ou vai trazer esse benefício para você. Eu estou falando de uma estrutura que está dentro do meu... Sim. Entendeu? Do meu suplemento. Sim. Eu só acho isso, que assim, essa comunicação para o consumidor, ela acabou se perdendo. E eu não sei, você acaba tendo... A gente tem, né? Nós temos esse tipo de demanda. Eu gostaria de saber se você recebe, como que você faz. Muitas vezes a gente vai precisar trabalhar em questão de gerenciamento de risco. Ah, sim. De comunicação. De comunicação. Sim. Porque em algum momento... Porque as empresas comunicam. Não adianta dizer que não. Tem que comunicar, isso tem que ser dito. Seja... Claro que tem um profissional da saúde, que nesse caso é muito importante, né? Tem um médico, nutricionista, que vai explicar para o consumidor, para a pessoa que está, né, enfim, se consultando, para que servem cada uma daquelas substâncias. Mas as empresas comunicam também, querem comunicar. Propaganda, não adianta a gente fingir que não. Tá aí, é só você entrar no site. Né? Exatamente. É isso. Então... É você saber, é o que a gente faz de um gerenciamento de risco. Até uma coisa eu falar, tá bom, você vai falar que vai tratar, vai curar alguma doença, isso aqui tá totalmente errado, não deveria. Agora, será que realmente você descrever o papel fisiológico, o papel metabólico daquela substância, porque para ser caracterizado e você poder dar entrada numa petição de avaliação de novos ingredientes, a primeira coisa é você saber, é um alimento? E a finalidade de uso, que você descreve. Isso. Então, está no seu processo. Está no processo. Então, compatível? A informação foi vista e concordaram com aquilo, por isso que foi aprovado. Exato. Eu acho também, Lu, eu queria, uma coisa importante de comentar, eu acho, falando dessa história de comunicação e tudo mais. A legislação antes de suplementos, para substâncias bioativas, para probióticos, ela era bem restritiva, porque era mandatório ter alegação e comprovar e não sei o quê. Aí ninguém entrava com pedido de substância bioativa e tal. Quando a gente começou a discutir o marco regulatório de suplementos, lá em 2016, quer dizer, na verdade, muito antes, mas em 2016 que a coisa começou a levar a sério, né? Começou a ser levada a sério. O que se discutiu na ocasião com os representantes da própria Anvisa na época foi que a gente precisava compatibilizar o nosso mercado com o mercado internacional, que a gente tinha que exigir a alegação funcional, a comprovação de alegação funcional, que era mandatória para a substância bioativa, fechava muito esse mercado. Então, abriu-se mão da questão da alegação funcional e o que se discutiu muito foi, para substâncias bioativas, nós vamos comprovar o potencial de benefício vinculado a elas. Você vai comercializar esses suplementos, esses produtos de substâncias bioativas, desde que você comprove que existe um potencial, que existe um papel fisiológico no organismo. Então, isso foi o combinado. Mas daí... Né? E aí, então, assim, agora, a questão da comunicação sempre esteve presente. Tá bom, a gente vai comprovar tudo isso, mas no rótulo não terá alegação. Então, desde aquela época, já tinha essa discussão e eu acho que a solução deste problema de comunicação vai passar, talvez,
pela discussão das alegações funcionais e, eventualmente, criar uma alegação simplificada, uma alegação só de estrutura. Acho que no FDA eles chamam de estrutural, alguma coisa assim, da substância, enfim. Porque acaba... E só para fechar, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que diz que tem que ter informações claras e precisas sobre os produtos, incluindo os alimentos e suplementos. É claro e preciso, a informação está ali, então, muitas vezes, eu preciso informar esse consumidor. Eu tenho que ter um saque preparado, obviamente, para comunicar, para explicar. Você não trazer essa informação, você fere o próprio Código de Defesa do Consumidor. Talvez, é um questionamento, é uma reflexão que pode ser feita. Sim, né? Quer dizer, como a gente vai fazer? Mas isso não pode impedir, a gente não pode voltar para o caminho da alegação. Ou fazer, muitas vezes, numa finalidade de uso simples, transformar aquilo em uma comprovação semelhante a uma alegação, né? Porque senão a gente volta para 2002 e o mercado sente, né? Mas evoluiu. Eu acho que tem que ter. Não, sabe o que eu assim, a gente também não pode ser inocente de achar que o consumidor não vai ter acesso à informação. E se a gente não regula, se a gente não regula, abre caminho para você deixar o consumidor se educar sobre aquele seu produto em sites que não são confiáveis. Sim, e também existe uma separação entre a empresa que vai falar exatamente aquilo que é a substância dela, e existem aquelas empresas que a gente vê toda semana no Diário Oficial, que vendem produtos para cura de câncer, para cura de eu falo diabetes, o mijo de santo, que é de unha encravada, então, aí né, até o câncer. Né? Então, assim, você também tem que saber separar, né? Claro. As empresas que estão ali, eu sérias, sempre falo, né? quem está afim de trabalhar sério, quem está discutindo com, quem vai nas reuniões da Anvisa, quem está preocupado com isso, são as empresas que querem trabalhar seriamente. Porque quem não quer, tá ali, toda semana no Diário Oficial você vai ver. Ele já tá, abre empresa, fecha empresa, abre empresa, fecha empresa, exatamente. Na televisão, Lu, quantas vezes a gente não vê programa, às vezes eu tô vendo umas coisas assim, que eu falo, o programa da tarde, né? Não precisa ser à tarde, porque à tarde a gente nunca vê televisão, né? Mas um dia eu tô em casa, mas um dia eu tô em sábado casa, à noite, sábado à noite, que é isso? TV a cabo, você encontra suplemento para tudo. Mas assim, a gente tá sempre aqui, obviamente. Mas assim, teve algum dia que eu tava lá, sei lá, tava doente, sei lá, fiquei em casa. Aí eu comecei a assistir esses programas à tarde. E aí eu comecei a ver, era um atrás do outro. Sim. E assim, eu falei, gente, e aí, é isso aqui, ó. Eu só quero dizer que os compostos fenólicos são antioxidantes, eu não posso. Não pode. Mas você abre qualquer livro de bioquímica e tá lá escrito que é exatamente isso. Bom. Ô, Dani, olha só, você que tá aí na pista de regulatório desde 95, trabalhando. Nossa, entregou total, né? Sobre 95. Você falou, então. Eu falei, Olha só, teve muita evolução. Sim. Teve muita mudança. Claro, né? muita. E a gente está se deparando aí... Era tudo mato, né? Era tudo mato. Quando você chegou aqui, você pode falar. Era tudo mato. E assim, agora a gente vai ter uma nova mudança, novo marco regulatório de regularização de alimentos, que vai abrir uma nova forma de... Né, uma forma intermediária de você fazer a regularização de produtos. Só assim, um breve comentário, né? Assim, eu não consigo ser breve, né? Eu já percebi. Mas assim, não, porque senão, se deixar, a gente vai fazer fala aqui 2 horas de podcast. Mas assim, você acha que foi uma medida acertada você trazer suplementos para fazer uma notificação no site da Anvisa? Sim, eu acho. Porque acho que esse vai ser o maior impacto, sim, sem dúvida, dessa nova norma. Né? Eu acho que você traz aí todo mundo que é sério, assim, os meus clientes gostaram muito também dessa questão da notificação, porque havia muita preocupação de, mas eu estou usando o ingrediente correto, que foi aprovado, mas a gente sabe que tem gente que está comprando de coisas de outros que não são. Tem a questão da estabilidade que muita gente estava fazendo, mas que tem que ter uma documentação. Então, assim, você traz todo mundo, né, para um caminho mais justo, regularizado. Eu acho importante. Eu acho até para o próprio consumidor, né, ter essa base de dados. Porque, na verdade, vai ser uma grande base de dados, né? Porque não vai ter a aprovação de notificação. Mas
a informação vai estar lá, vai constar. Então, eu achei muito acertado. Eu também achei que vai ficar bom também para probióticos, né? Sim, facilitou. Facilitou por causa do prazo, mas o prazo de registro também nem era tão grande assim. Mas sempre facilita, né? Facilita, ter a notificação, porque você vai conseguir fazer um lançamento mais célere, né? Para você conseguir fazer. Porque é importante as empresas saberem que o fato de não estar sendo registrado não significa que você não vai ter que ter tudo direitinho, a documentação, né? Vai estar lá, tem que estar tem que continuar tendo tudo correto. Exatamente. Mas eu acho que vai trazer um ganho bom, né? Sim. Para essa questão. E eu acho que para o próprio mercado de suplementos, para quem é sério, para quem se preocupa, né? Eu acho que realmente vai trazer uma boa segurança. E a gente acaba recebendo isso, né? E a gente aqui vai... Não, mas cadê? Ó, essa matéria-prima é esse fornecedor. Cadê que você compra desse fornecedor? Sim, a gente faz esse filtro, né? Sim. A consultoria, ela tem esse papel também de trazer um aumento de maturidade para o próprio cliente. Que às vezes o cliente chega com uma ideia, você vai educando. Sim. A gente comentou um pouquinho que você participa de consulta pública, nós também participamos. Quando teve essa questão dos açúcares adicionados, né, dessa última versão aí do Perguntas e Respostas, os últimos entendimentos, houve uma participação da Meta com outras consultorias para uma mudança de visão ali, de interpretação, ou onde que estava tendo o problema, talvez, de alguma questão. A consultoria, ela também pode levar o pleito para a Anvisa. Sim. Ela também tem essa legítima... A gente também pode ser legítimo de levar uma dor, né? Porque a gente tem clientes de diferentes campos ali, né? Então, você tem gente que faz bolo, você tem gente que faz suplemento. E estava todo mundo preocupado com essa história de açúcar adicionado. Que a gente teve aquele FAQ, que tudo virou açúcar adicionado. A gente começou, na verdade, a preocupação, até a gente fez um grupo de consultorias para discutir o tema, e a gente começou a ficar preocupado até com coisas que a gente via no Instagram, assim, de pessoas comentando, agora, até felizes, assim, agora não tem mais, sei lá, alguém falou, chocolate sem açúcar adicionado. E aí a gente começou fala, mas nossa, e como é que fica o consumidor também, um consumidor diabético que está consumindo um chocolate sem açúcar, e aí porque usa uma lecitina ou, sei lá, algum ingrediente com açúcar adicionado. E a gente percebeu também que tinha algumas, na própria análise de impacto regulatório, na tomada de subsídios, na discussão da consulta pública, que já fazia essa separação entre o açúcar ligado a uma matriz e o açúcar que estava adicionado na matéria-prima e que daí seria carregado para um produto. E a gente viu algumas coisas que a gente achou que valia a pena, e como não estava discutindo a norma, porque aí a norma já tinha sido discutida, a resolução, né? Mas sim perguntas frequentes, a interpretação, aquilo que você falou. E a gente fez esse papel, outras associações fizeram também. E a Anvisa, de forma muito madura, avaliou tudo aquilo e viu que tinha ali um impacto, né? E mais recentemente, aí foi um trabalho que a Meta fez até com a associação, na questão do FOP, que dá lupa para adoçante. Ótimo! Né? Foi também, a gente fez um trabalho junto com a associação. E que agora teve mudança da legislação, mudou, né? Colocou ele como aditivo. Ia acontecer de ter um sachê de adoçante escrito alto em açúcar adicionado. Que é um adoçante que é para substituir o açúcar. Né? E aí a gente também trouxe um estudo muito grande, né? E isso é o papel de profissional de assuntos regulatórios, de avaliar tudo o que aconteceu, como é a legislação no mundo, e alternativas para aquilo. Não fazia sentido. O consumo do açúcar adicionado era mínimo. Claro. Não tem nada a ver com que você vai consumir 2 gramas e você vai ter que fazer o FOP para 100 gramas. Né? Exatamente. E porque o açúcar adicionado ele está rotulado hoje por conta das bebidas adoçadas, né? Dos doces, e sei lá, dos biscoitos. Não tem nada a ver com alguns alimentos que você carrega uma quantidade mínima de açúcar.
Enfim, e aí a solução foi que eles passaram a ser aditivos, então Perfeito, não precisa. parabéns. Mas encontraram uma solução, né? Excelente. Foi um trabalho conjunto nosso com a associação. Parabéns. Aí, tá vendo? A gente tem êxitos esse aí, papel. né? Sim, claro. Temos êxitos que a gente também. quer ter mais. É claro. Não, com certeza. Só sucesso. Mas eu acho que assim, o papel da consultoria é justamente esse. Quando a gente levou o pleito, né, de algumas empresas sobre a questão do esgotamento de embalagens, Sim, que é claro que não foi só a gente que fez. Outras empresas também peticionaram. Mas a gente levou para discussão junto da Anvisa, foi questionada essa questão assim, mas vocês não têm associação? Não. Até tem, mas a gente está vindo aqui como, né, consultoria para quantos clientes você tem que estavam pedindo aqui. Exato. E eu acho que todo pleito fundamentado, claro, que pode trazer uma melhoria na aplicação de alguma legislação, ele merece ser ouvido, sem dúvida considerado, nenhuma, né? Considerado. Eu acho que isso é importante. Gente, para descontrair, para assim, chegando aqui na reta final do nosso episódio com a Dani, eu falei, vou fazer uma brincadeira com a Dani, que eu quero saber assim, vou fazer o react da Dani. Meu Deus. Já que nós somos consultoras, assim, a gente começou a perceber que cliente é cliente, né? Só troca de endereço, mas é o mesmo cliente. Isso mesmo. Mas são as mesmas dores que a gente recebe. Então, vamos saber qual vai ser a reação, qual é a sua reação, Dani, quando o seu cliente fala algumas coisas. Então, a gente pode fazer um bate-bola. Tá. Eu falo um, depois você lê o outro. Tá. Que isso aqui foram as dores que as nossas NutraGirls trouxeram, que eu falei, meninas, eu quero saber, assim, o que normalmente os nossos clientes trazem e a gente tem que reagir. Então, vamos lá. ver, eu quero saber. Olhando para a câmera, Dani. Eu tenho que olhar para cá. Como eu reajo quando o rótulo volta para a 5ª revisão com os mesmos erros informados desde o início? Precisa reagir. Vou perder meu réu primário. Não. É terrível, né? Ou se não, quando volta com um erro consertado e o outro que já estava certo, né? Errado de novo, é verdade. Isso acontece também. Aí a gente sempre fala, eu acho que a sua gráfica mexeu. Aquela, nossa, não acredito. Nossa, não, dá um desgaste, né? Dá desgaste. Tanto é que agora a gente cobra por revisão. Ah, sim, o primeiro retorno está incluído, os demais presta atenção, senão vai pagar. Porque não dá, gente... E é isso que eu digo, às vezes você fala, muda esse tracinho aqui, não pode ficar aqui. Aí volta, eu vou olhar só o tracinho? Não. A gente olha tudo, porque acontece de falar, eu falei um tracinho, você mudou ali. Mudou. Então, eu falei um tracinho, você incluiu mais um ingrediente. Designers, então, não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Por favor, atenção. Vocês estragam o nosso trabalho, tá? Como eu reajo quando o cliente marca uma reunião que poderia ser um e-mail? A gente faz a reunião, porque a gente faz. Ai, meu Deus do céu. Às vezes a gente faz a reunião. De colocar camiseta. Esta reunião poderia ser um e-mail. Gente, vamos otimizar o tempo. Sem dúvida. Não é? Acontece. Pode ser até um áudio no WhatsApp. Eu também não ligo. Pode mandar. Vamos, em vez de reunião, vamos fazer um áudio no WhatsApp. Vamos otimizar. Acho que é o meio termo daí, né? O áudio. Pode ser. Acho. Porque agora daí eu escuto quando eu tiver tempo. Eu posso escutar de novo. Vou dar um encaminhamento depois, entendeu? Sim. Não adianta você querer Mas marcar. Tem algumas situações que a gente até... Né, falando aqui, a gente poderia resolver por e-mail, mas às vezes o cliente quer olhar no teu olho e falar, estamos juntos, né? Então tá aqui. O problema às vezes é a agenda escassa. Agenda, infelizmente. Complicado. É péssimo falar isso, estou sem agenda. Eu acho assim, uma pessoa, eu acho péssimo. E eu falo, gente, às vezes eu falo, porque as pessoas falam, não, estou cheia de reunião hoje, mas pior é que eu me tornei essa pessoa. Sim. Que pena, né? É muita reunião. É muita reunião. Muita reunião. O ócio, ele é muito importante pra gente também ter tempo pra gente pensar. Ter o momento da gente psicografar nossos trabalhos, Dani. Sim. A gente precisa ter essa reunião conosco, nós comigo, conosco eu mesmo. tenho uma reunião comigo mesma. Eu comigo mesma. Eu comigo mesma aqui. Como eu reajo quando a Anvisa publica um indeferimento errado? Que não deveria ter sido indeferimento. Eu fico bem brava. Eu não vou mentir. Todo mundo fica, né? Não, eu fico super calma. Não, a gente fica super nervoso, porque indeferimento é traumático, né? E causa uma reação no E assim, a gente sempre faz uma análise de viabilidade daquele projeto, a gente vai por um caminho que você aposta... Na meta, a gente não entra em barca furada, tipo, isso aqui não vai dar certo.
mas eu vou protocolar mesmo assim. Esse lenço eu não vendo, né? Falar em a gente vende lenço, eu não vendo lenço que eu sei que não vai funcionar aqui, que vai rasgar. Só para ganhar dinheiro. Né? Só para ganhar. Não faço isso de jeito nenhum. Porque senão a gente não estaria 12 anos, né? Eu não teria um respeito que eu tenho dos meus clientes se eu fizesse esse tipo de coisa. Então, quando dá errado, geralmente a gente fala, mas eu estou com a razão. Por que deu errado? Por que foi indeferido? Claro que tem sempre aquele cliente que fala, a gente fala, olha, a chance é mínima. Não, mas eu quero tentar. Não, eu tenho essa meta de protocolo, ou lá fora é um projeto mundial, precisa protocolar no Brasil. Existe isso também. Então, a gente acaba falando, bom, a responsabilidade é sua. Mas eu brinco lá na meta, eu falo, não adianta você falar o que for, a viabilidade que for, quando você protocola e você tem aquele número de acompanhamento, todo mundo esquece que poderia ser indeferido. Fica todo mundo achando que vai... Quando vai sair a publicação? Qual publicação nós estamos esperando? Mas, geralmente, quando eu acho que foi um erro ou uma má interpretação, a gente fica bem chateado, né? Estraga a semana, para não dizer o mês, né? Porque aí você vai fazer o recurso, é um mês que você fica trabalhando naquilo, remoendo aqueles pontos, é ruim. Gente, não é seu, tá vendo? Não é, às vezes a gente sabe que tá prestes a sair, quando toca a musiquinha do Fantástico, é essa agonia que a gente tem. Qual que eu te falo, você fica feliz que não saiu nada, no dia seguinte, opa, não saiu. É isso. Como eu reajo quando um cliente solicita uma demanda não acordada no escopo de trabalho contratado? Esse é um dos mais difíceis, né? Olha, Lu, depende muito do cliente. Se é um cliente antigo, se é um cliente grande, a gente faz algumas concessões, né? Mas já aconteceu também de gente que quer também ter mais do que o que foi acordado. Já aconteceu de gente que achava que o teu parecer ia ser benéfico. Isso acontece, né? Benéfico para ele, tipo, faz aí uma análise de mercado desses rótulos. Já aconteceu isso. E o rótulo do cara também estava errado. Não, faz de novo, porque não é. Não, o seu também, sinto muito. Né? Aí, torta de climão. Mas o escopo, fora do escopo, a gente tenta, sei lá, às vezes negociar ou dar uma flexibilizada. Eu tive um caso agora há pouco também, bateu o teto de horas, mandaram mais documento, e eu falei, gente, agora vamos... Eu falei pro cliente, eu vou fazer, eu vou terminar. Claro. Mas você concorda em aumentar um pouquinho o teto? Porque eu já ultrapassei e deu certo. Comunicação é a chave, tudo, né? Eu vejo muito ponto de melhoria e a gente traz interno. Eu vi muito gap tanto na proposta quanto no contrato. Então, assim, onde a gente está vendo assim, não, se isso daqui é um erro que está se repetindo, então vamos tornar isso mais claro da nossa proposta. Sim. E vamos tornar isso aqui mais claro no nosso contrato, porque daí vai nos dar argumentos para chegar para ele e falar assim, então, isso aqui não está contratado, a gente pode fazer a gente vai seguir, dependendo do caso, tá? A gente pode seguir, mas vai ter essa cobrança adicional de tanto. E tem uma questão, né? Às vezes você entra com um processo, isso é muito comum, você entra com um processo 2 anos antes da coisa acontecer. O cenário era outro ali, né? O entendimento, o jeito que a Anvisa tinha em relação a alguns aspectos, o tal do aditivo no aditivo, né? Em alguns, até pouco tempo atrás, o aditivo no aditivo, o aditivo do ingrediente e tal, eram feitas de uma forma que não é hoje, né? Hoje tem o peticionamento extra de qualquer aditivo que você use no seu ingrediente. Então, você não estava preparado para aquilo. E aí, essa petição vai ser... Não tem como, você tem que cobrar por aqui. Você vai ter que cobrar, porque às vezes você vai receber uma exigência que você vai ter que fazer quase um outro processo. E que você não previu lá atrás. Isso acontece, certo, Dani? Tá vendo? Não sou eu, gente. Isso acontece. Como eu reajo quando um cliente elogia o meu trabalho? Nossa, a gente ganha o dia. Né? Não adianta, você pode ter anos e anos. Você ter um sucesso, um diário oficial com positivo para você, um cliente que elogia, é maravilhoso, é muito bom. Eu fico bem feliz e todo mundo fica, né? Porque, afinal de contas, a gente está aqui para fazer um ótimo trabalho, né? A gente gosta ter do que esse reconhecimento é muito bom. Como você falou, né? Todo mundo tem o ego, né? Também. A gente só tem que cuidar dele para ele não crescer mais que a gente. Não pode crescer mais que a gente. É isso aí. E
como eu reajo quando eu vejo um produto que eu trabalhei, né, que você trabalhou, lá exposto à venda no mercado? Eu compro. Maravilhosa. Afinal de contas, a empresa tem que continuar faturando e continuar contratando, né? Mas eu faço isso direto, assim. Eu vou fazer compra no supermercado, compra desse que é meu cliente. Esse aqui, né? É claro. E dá um orgulho, assim, pegar esse filhinho aqui, olha, eu que fiz. Não, dá, exatamente. Fala pra família, né? Esse aqui fui eu que fiz. Exatamente. Porque é uma materialização, né, de um trabalho que a gente faz e que às vezes... E que leva muito tempo, né? A gente pode fazer um outro podcast depois, falando das características do profissional regulatório. Sim. E que eu vejo todo mundo... Não sei se foi você que fez uma postagem e tal. Acho que foi. Da outra líder que eu vi. E eu falei... Resiliência, paciência, né? Porque a gente tem que ter... Porque demora tanto tempo para acontecer. Então, quando acontece, tem que celebrar mesmo, né? Que eu falei do CSI, né? Que a gente tem que ter essa característica CSI, assim, de investigar. Igual você falou aqui, ó. Poxa, vai atrás lá do relatório de contribuições, vamos ver que... Porque se a gente não mergulhar nesse tanto de documento que a gente tem, a gente não vai criando bagagem. Se a gente ficar em coisas só rasas, a gente vai ser um profissional raso. A gente precisa mergulhar para tentar achar as soluções e os pensamentos fora da caixa. Por isso que eu fico chateada quando às vezes eu falo para as pessoas o que a gente faz e a pessoa fala, você trabalha com essa parte de burocracia, né? Não, porque dá a impressão que a gente só vai lá e fica carimbando coisa ou sei lá o quê, sabe? Uma visão muito antiga do que seria isso, né? Exato, e é uma área tão dinâmica, né? Não tem nada a ver. Tem o quê? Qual é a burocracia? Tem a questão de você protocolar um processo, de você esperar um resultado, mas isso existe, não é só aqui, não é só no Brasil, né? Mas a nossa área não é isso. É muito maior. Eu falo, tem que ser criativo. Como assim ser criativo? Tem. Claro. Você tem que ter criatividade para pensar nas soluções, exatamente. Exato. Solução onde você vai agir, né? Não que seja uma solução pronta, tipo, a gente pode ir por esse caminho, por aquele. Você tem que encontrar soluções. E para finalizar, como eu reajo quando um processo é deferido? Nossa, essa é a maior alegria, né? Principalmente quando são aquelas coisas difíceis, complexas, que você fala, nossa, a gente trabalhou muito nisso e teve, né, aprovar a alegação funcional, nossa, maravilhoso. Tem que ter um estouro. A gente fica muito feliz. Já estou pensando em colocar um sino por aqui, entendeu? Tem que fazer uma comemoração quando sai. Vamos beber. Adoro, me chama. Pena que o deferimento é na segunda-feira, né? Não é dia de beber segunda-feira, mas enfim. Ou não, né? Ou pode. Todo dia, gente. Que isso? Para comemorar uma aprovação de um novo ingrediente? Nossa, sim. Aprovação de um pleito, né? Claro. Ter um bom entendimento com a Anvisa. É sempre muito satisfatório. Com certeza. É muito legal. Bom, gente, olha, Dani, foi maravilhoso conversar aqui com você. Foi muito bom mesmo. Eu acho que foi assim, um episódio super enriquecedor, inspirador, né? Foi. Então, parabéns pela sua trajetória. Parabéns para você também, Lu. Obrigada. Você faz um trabalho muito bacana. Você nas redes sociais é um arraso. Obrigada. E divulga muito quem nós somos, né, de uma forma geral, e isso é muito importante. E quando as meninas lá da Meta souberam que eu vim aqui, elas falaram, manda um Nutra beijo para ela. Ai, meninas, eu amei! Um Nutra beijo. Obrigada, Dani. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de comentar, compartilhar, deixar o joinha, ajudar a consultora blogueira aqui a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo Nutra Talks, viu, gente? Tchau, tchau.